Gênesis 18, versículo 32. Disse mais: ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais dessa vez eu falo. Se porventura se acharem ali 10 justos, não a destruirei por amor dos 10 justos. Deus o Todo-Poderoso resolveu destruir Sodoma e Gomorra. Por quê? Por causa do excesso de pecados. Sodoma e Gomorra estava fora de controle. Então Deus iria intervir. É muito raro Deus intervir dessa maneira. Mas na Terra Prometida ele também mandou Israel lá para destruir tudo porque estava um excesso. E Deus coloca na Bíblia algumas frases que diz assim: e agora? Vou avisar Abraão do que eu vou fazer em Sodoma e Gomorra? Sabendo, Deus tinha dado a terra para ele. Então aquela região estava sob a jurisdição de Abraão. E Deus propõe dar satisfação para ele. Por quê? Porque havia um trato. E o Abraão andou e andaria direito diante de Deus. E a família dele também andaria. Então, andando Abraão direito, ele tinha o poder jurisdicional que Deus tinha dado para ele sobre a terra. Então Deus resolve dar satisfação para Abraão. Desce o Senhor e 2 anjos e vem falar com Abraão. Abraão, nós vamos destruir Sodoma e Gomorra, porque o pecado de Sodoma e Gomorra já está demais. Aí o Abraão se preocupou: mas peraí, meu sobrinho Ló está lá, vai destruir Sodoma e Gomorra? O meu sobrinho vai morrer. Olha que desde que ele trouxe o sobrinho, só teve problema, né? E mais uma vez ele tem que interceder, por quê? Porque o sobrinho está lá. Daí ele fala com Deus: escuta, se tiver 50 justos em Sodoma e Gomorra, o Senhor vai destruir a cidade? Não. Se tiver 50 justos, por amor dos 50 justos, eu não destruirei a cidade. Aí Abraão começa a fazer uma intercessão. Aí a gente vê o poder da intercessão, né? Isso para quem anda direito com Deus, como Abraão. Mas escuta, Senhor, e se tiver 45 justos, o Senhor vai destruir a cidade? Não, por amor de 45 justos, eu não destruo a cidade. E se tiver 40, ainda assim o Senhor vai destruir a cidade? Não, se tiver 40 justos, eu não destruo a cidade. E se tiver 30, não destruo a cidade. E se tiver 20, não, eu não destruo a cidade. Mas e se tiver 10 justos? 10 justos, eu também não destruo a cidade. O Abraão aí parou. Por que ele parou? Porque ele pensou: é impossível, né? Lá tem o Ló, tem a família dele, e deve ter mais alguns crentes lá no meio, né? Não é possível. 10 justos tá muito bom, não vai destruir, já Sodoma e Gomorra tá salva. E o que é pior, não tinha 10 justos naquela cidade. Não tinha 10 crentes, não tinha 10 pessoas tementes a Deus. Não tinha 10 pessoas que andassem direito com Deus. Não tinha. Daí o que Deus fez? Para descomplicar a vida de Abraão, Deus mandou os anjos lá e os anjos retiram o Ló de dentro da cidade. O Ló, a esposa e as filhas. Inclusive a esposa depois olha para trás e vira uma estátua de sal. Não consegue se desligar da cidade, do pecado, da iniquidade. Por isso fica no meio do caminho. Agora veja bem, Deus intervém na terra, intervém em algo que ele já tinha dado para Abraão.
e foi lá dar satisfação. Ele é o Todo-Poderoso, é Ele que manda. Ele nem precisa fazer isso, mas ele fez. Por quê? Porque ele deu a terra e estava sob a jurisdição de Abraão, então ele foi lá falar com Abraão. Aí o Abraão aproveitou para interceder. Aí a gente vê o valor da oração de intercessão, sabe? Às vezes você está com um parente seu, um filho caindo na droga, na bebida, se matando, ou no tráfico, ou no banditismo, ou tá preso já. Aí você percebe o quê? O valor da oração de intercessão. Intercede por ele, intercede por ela, fala com Deus, pede a Deus, ora a Deus. E o Abraão então demonstra que para salvar o Ló, ele faria qualquer coisa, ele pediria a Deus o Todo-Poderoso, insistiria. E foi o que ele fez. E tanto fez que Deus abaixou para 10 justos. Se tiver 10 justos, eu não destruo a cidade. Mas não tinha. Aí o que Deus fez? Matou o Ló junto? Não. Mandou tirar o Ló e a família dele de lá para depois fazer aquilo que ele tinha proposto fazer. Sabe, a gente vê aqui o seguinte: tem um Deus que respeita, te dá a bênção, te respeita você, a sua família, você pede, você insiste, você até fica chato de tanto que pede, porque ele foi baixando, mas Deus assim mesmo respeitou, concedeu o que ele queria, só que, infelizmente, a cidade não tinha 10 pessoas que prestassem para ser salva. Tem um Deus aqui no nosso meio, um Deus conosco, né? Jesus é o Deus conosco, que se você pedir, ele vai te conceder. Por isso que está escrito: pedi e dar-se-vos-á. Batei e abrir-se-vos-á, porque o que pede recebe, o que busca acha, e é o que bate se abre. Está na hora da gente pedir, está na hora da gente interceder, está na hora da gente buscar, está na hora da gente falar com Deus. É só falar com Deus. E outra coisa, não adianta ficar repetindo a mesma coisa, não. Isso não é conversar com Deus. Estou falando de falar com Deus em nome de Jesus. Pedir, falar, conversar, buscar a bênção, buscar a dádiva, buscar um milagre, mesmo que não seja para você. Quase que o Abraão consegue salvar uma cidade inteira. Não conseguiu porque ele não acreditou que tivesse menos de 10 justos na cidade. Mas quase que ele salva a cidade inteira.